Indaiá, bom dia. Inicialmente eu queria primeiro lhe agradecer muito, não só por sua presença aqui hoje, mas por toda a ajuda que você tem dado a gente no sentido de construir esse documentário, que é uma homenagem à memória de sua avó no centenário do nascimento dela. Eu queria que você começasse dizendo seu nome todo e de seus pais. Meu nome é Indaiá Silva dos Santos. Eu sou filha de Maria Celeste Medeiros Silva e Raimundo Gomes da Silva. Maria Celeste Medeiros Silva vem a ser filha de Dadá e Curisco. Medeiro da família que criou ela. Mas ela é filha de Dadá de Dadá e Curisco. Ela foi entregue por Dadá e Curisco a essa família A família Medeiros. E é de onde? Do Poço das Trincheiras. Em que estado é isso? Alagoas. Alagoas. Ela permaneceu com essa família até que idade? Até 21, 22 anos. Porque nesse tempo minha mãe já tinha minha irmã mais velha, né, com 20 anos. Que é? Maria Valdilene. Maria Valdilene. A minha irmã mais velha. Além de Dona Celeste, que é sua mãe, quais os outros filhos de Dona Dadá? Maria do Carmo e Silvio, é irmã de Bulhões. Maria do Carmo vive hoje em Salvador, como sua mãe também. Maria do Carmo hoje vive na casa onde Dadá viveu, né? Em Mussurunga. No bairro de Mussurunga. É. E sua mãe mora onde em Salvador? Sussuarana. Com que idade? Porque ambas foram criadas fora, como o Silvio também. Silvio permanece em Alagoas, como todo mundo sabe. Mas com que idade é que Celeste e Maria do Carmo vieram para Salvador, a companhia de sua mãe? Minha mãe veio com 26 anos e do Carmo veio com 17 anos. A chamado de sua mãe? Minha mãe não. Minha mãe veio porque ela queria conhecer. A chamado de sua avó? Minha mãe? Sua avó é que trouxe as duas filhas? Não. Não? Minha mãe queria conhecer a mãe, quando descobriu onde ela morava. Aí ela pediu a meu pai para vir conhecer a mãe. Aí meu pai veio na frente, procurou saber onde era e voltou. Aí ela disse que queria vir. Aí veio minha mãe, minha irmã mais velha e meu irmão. E minha mãe estava gestante de mim. Ele estava me esperando, né? Ela estava grávida de mim. Aí ao chegar aqui, ela se apaixonou pela mãe e não quis voltar. Foi quando meu pai teve que voltar a Alagoas, vender tudo e veio embora com ela. E até hoje, né? E Maria do Carmo a mesma coisa. Veio para conhecer a mãe e não quis voltar mais. E aí, nesse reencontro, Dadá realizou o velho sonho de ter todos perto dela. Todos perto dela. E minha mãe, ao chegar, ela chegou aqui com 8 meses, grávida. Aí logo no outro mês eu nasci. Quem faz o parto de sua avó? Ela, Dadá. Minha avó. Minha mãe morava... Minha avó tinha alugado uma casa para minha mãe próxima a dela, né, no Barbalho. Aí assim que minha mãe começou a sentir as dores, ela veio andando até a casa de minha avó. Aí entrou, disse a mamãe, aí minha avó estava costurando. Ela passou para o quarto, preparou a cama e deitou. Aí minha avó ouviu ela chamando, mamãe, mamãe, chega aqui. Quando minha avó chegou no quarto, eu estava nascendo. Aí ela fez, mamãe, aqui é um presente que eu estou te dando. Você não pôde me criar, nem criar meus irmãos. Então essa é sua. Tome, crie como se fosse sua. Aí tá eu aqui, criada por Dadá. E era Indaiá. Indaiá. Indaiá, vamos voltar um pouco no tempo. Sua avó viveu no Cangaço até 1940, na companhia de seu avô, Curisco.
que é, na verdade, Cristino Gomes da Silva Cleto. O que é que sua avó conta sobre esse episódio final que contava na morte de seu avô e no ferimento grave que ela recebeu? Minha avó, ela falava pra gente que meu avô queria ir ver os filhos, né? Como ele tinha recebido uma notícia, um documento que eles poderiam seguir a vida deles, que a polícia não iria mais persegui-los, né? Poderiam seguir o caminho deles. E uma porque ele já era um homem também, que não tinha os braços. Aí foi o que aconteceu. Ele fez, vamos nadar por outro lugar para os macacos não verem, porque eu acho que eles não estão sabendo que nós recebemos essa mensagem, né? Aí minha avó disse que chegou a um certo lugar e estava ele e ela, e no dia que ela chegou estava tendo até tinha um defunto nessa casa, né? Um velório. E pediram para ela fazer a mortalha dele. A minha avó tinha feito a mortalha. Teve o enterro e tudo. No outro dia, foi quando aconteceu que ela estava na frente da casa, não do lado de fora, do lado de dentro da casa. Foi quando ela ouviu umas cabeças passarem correndo. Aí foi que ela disse, corre, Curisco, macaco. Aí meu avô ainda tentou pular a cerca, ela também pulou. Foi quando ela olhou e meu avô já estava no chão e ela baleada. Isso foi em Barra do Mendes. Em Barra do Mendes. Na fazenda Pacheco. Pacheco. A partir daí, o que é que sua avó conta? Ela foi presa, foi encaminhada para onde? Minha avó foi para Miguel Calmon. Lá tinha um médico, foi que terminou de fazer uma cirurgia, né, no pé, porque foi até o tornozelo, que ela mesma tinha cortado com a faca, né? Porque ela disse que só estava preso em um nervozinho. Ela disse que tinha só um nervozinho, o pé estava pendurado. Aí ela pediu uma faca, cortou. Como sangrava muito, eles levaram ela até esse médico. Quando chegou lá, ele amputou o pé. Ela ficou ali uns 2 dias, depois teve que sair de lá. De lá ela veio para Salvador. Ela não passou em Jeremoabo? Passou por Jeremoabo, mas foi uma coisa muito rápida. E quem transporta ela da fazenda Pacheco para Miguel Calmon? Cerro Fino. Cerro Fino. Ele não deixava em momento nenhum ninguém tocar nela. Sendo que a fazenda Pacheco hoje é Barra do Mendes. Hoje é Barra do Miguel Mendes. Calmon. Então ela passa em Jeremoabo presa. Ela ficou lá, não. Ficou detida, mas não foi totalmente presa, né? Ficou assim, em observação, porque ela ainda estava machucada, com ferimento. Aí de lá foi que ela veio, né? E aí começa uma nova etapa da vida dela. Ela vem para Salvador e ela fica onde em Salvador? Quando chegou em Salvador, ela foi presa. Depois voltou para o hospital, porque deu grenguene, Santa Isabel. Deu grenguene na perna. Minha avó fez 11 cirurgias. Depois das 11 cirurgias, ela voltou de novo, ficou detida. E o povo passava, via minha avó na cela, começavam a falar coisas feias, né? Que ela ficava chorosa, sofrendo, né? Aí foi quando ela ouviu falar em Cosme de Farias. E ela não tinha condições, ela estava muito fraca, não tinha como escrever. Aí ela pediu a uma pessoa que estava ali para digitar uma carta, escrever uma carta para ele, para entregar na mão dele. Aí essa pessoa disse que entregava. Aí ela pegou, ditou a carta, o rapaz escreveu e ela assinou. E essa carta foi entregue a Cosme de Farias. Não demorou nem um mês, Cosme de Farias foi até a cela dela. Chegou lá, ele disse, recebi a tua carta e prometo a você, Dadá, te tirar daqui. E ele tirou minha avó de lá, ela tornou a voltar para Santa Isabel, porque
foram outras amputações, né? Porque ela não sabia que era diabética. Foi por isso que teve as gringuinhas na perna, né? Então ela ficou... Minha avó viveu no Santa Isabel quase uns 11 anos. Viveu muito tempo, indo e vindo, indo e vindo. Foi quando ela conheceu Alcides. Ele tinha se internado para fazer uma cirurgia de sinusite e soube que ela estava ali, né? E ele foi até o quarto onde ela estava. Quando chegou lá, ele se apresentou dizendo que era fã de Corisco e que tinha o maior amor por ele, admirava muito ele. Aí ficava todos os dias indo visitar ela, né? Saía do quarto dele, ia pro dela, na ala das mulheres que tem. Só interrupção. Quem é Alcides? Alcides é o segundo esposo de Dadá, o que me criou com ela. E ele estava no Santa Isabel interno também? Estava interno, fazendo uma cirurgia de sinusite. Aí ele se apaixonou por ela. Teve muita pena, porque minha avó tinha sofrido muito, né? Aí ele disse, olha, prometo a você voltar aqui para te tirar daqui e casar comigo. Eu quero que você seja minha esposa. Eu vou cuidar de você. E foi o que aconteceu. Agora, é engraçado, né? Você sabe disso. E, aliás, Dadá nunca escondeu isso. De que ela, apesar da morte de Corisco, ela continuou sempre tendo por Corisco um amor que morreu com ela. E ela dizia isso claramente a Alcides. Dizia, né? e ele também respeitava ela. Ele amava também ela, entendeu? Ele dizia, Dadá, quando a gente ama uma mulher, a gente não procura saber o coração dela, se ela está amando a mim. Eu te amo e sou fã de Corisco. Aí ele criou, foi tanto que eu tenho um irmão com o nome dele, Bartolomeu. É o nome de Alcides, né? Que Alcides é apelido. E criou 7 netos de Dadá. Alcides criou. Ele era de uma família tradicional. Era a família Carreira. Família muito... Até hoje, né? É muito conhecida essa família. E ele... Qual era a profissão dele? Ele era pintor de azulejos. Desenhista de parede, né? Aqueles desenhos espanhol, que a família dele era espanhol. Então ele fazia aqueles desenhos de casarões, né? Que até hoje no Barbalho, no Pelourinho, tem desenhos feitos por ele. Aonde? Olha, eu sei ir lá mostrar, não sei bem o endereço mais ou menos. Mas tem casas ali no Pelourinho que tem desenhos dele, de Alcides. Você sabe onde é essas casas? Sei. Mas me diga uma coisa, ele prometeu tirá-la do hospital e levá-la para... Mas ela disse que só sairia casada. E ele casou com ela. Mas parece que houve um desencontro. Ele saiu antes dela do hospital. Foi. Ele saiu antes. E nesse período ele foi acertar a casa, né? Foi conversar com a família dele. A família dele não queria, por ela ter sido esposa de Corisco. Então ele foi tirar ela. Minha avó morou na Liberdade. Ele alugou uma casa lá na Liberdade. Minha avó morou um certo tempo lá. Aí depois, quando ele conseguiu a casa lá no Barbalho, foi que ele foi, pegou ela e levou, assim mesmo ela ainda ficou só nessa casa. Ele morava em cima com a irmã e só desceu para morar com ela quando casou. Essa é a casa da Rua dos Perdões. No Barbalho. Aquele sobrado bonito, É, que era da família Carreira. família Carreira. Ainda é da família Carreira. Né? E nesse ínter, entre ela sair do hospital e ele conseguir localizá-la, levá-la para o Barbalho, ela vai morar na Liberdade. E ela vai sobreviver de quê? Costura. Minha avó, depois ela entregou essa casa, queria sumir da vida de Alcides. Então ela conheceu uma senhora que,
ela passeando, fazendo a feirinha dela, né? Aí ela conheceu essa senhora que disse, não, entregue e você fica comigo. Você vai costurar. Aí minha avó aceitou. Ela fez a mudança de minha avó. Isso depois do hospital. Depois do hospital. Aí só que, quando chegou em um dia, e a mulher falou à minha avó, né, que minha avó, o quarto dela era o último andar da casa. Aí ela falou, Dadá, ó, a partir de 8 horas, você vai trancar sua porta do quarto e não vai abrir para ninguém, nem para mim. Aí minha avó fez, por quê? Ela fez, depois você vai ver o porquê. Aí minha avó ficou com medo, né? Mas só que ela disse que ninguém ia tocar, ninguém vai tocar em você, mas com o tempo você vai saber o motivo. Ela ficou, disse que à noite ela ouvia umas zoadas, umas conversas de homem, mulheres, né? Aí ela pegou, ficava quieta, tinha que apagar a luz do quarto, ficar quietinha, para não saber que ela tá ali. Aí quando foi de manhã, ela pegou, chamou a dona da casa e perguntou. Você disse que ia conversar comigo, eu estou aguardando. Ela fez, olha, Dadá, aqui é uma casa de mulheres que recebe homens. Então, eu respeito você e todas elas aqui respeitam você. Até você ter condições de alugar uma casa, você vai viver aqui com a gente. Então, minha avó passou a costurar para médicos, tudo ali naquele... Era um quartinho. Eu sei que ela sofreu muito ali, porque ela não tinha privacidade, ela tinha medo, né? Aí, depois de muito, meu avô conseguiu achar ela. Alcides achou onde ela estava. Porque Dadá era conhecida e Barbalho para Liberdade é muito próximo. Aí ele conseguiu achar essa casa. Aí chegou lá chorando, foi buscar ela e tudo. Ela disse que tinha se arrependido, mas ela não tinha costume, que ela já tinha sofrido muito na vida, né? Quando conheceu o Curisco e tudo. E ela não queria passar da mesma maneira que tinha passado no passado. Ele pegou ela, levou. Aí marcaram a data de casamento. Dadá casou e Alcides foi morar com Dadá. Aí acabou aquele sofrimento. E ela costurava. E ela tinha trazido essa máquina de costura, ela tinha ganho. Foi Cosme de Farias que deu a ela. Uma máquina de costura, foi. Quando ela saiu, ele perguntou a ela como é que ela ia ganhar a vida. Aí ela disse que costurava. Ele, Dadá, você ainda está muito frágil. Como você vai aguentar? Ela fez, ainda tem uma perna. Com uma perna ainda faço tudo. Aí ele comprou essa máquina e deu a ela de presente. E foi essa máquina que eu nasci, meus primos nasceram, meus irmãos nasceram, e minha avó sustentou a gente em cima de uma máquina, costurando. Sua avó manteve, daí por diante, uma amizade com o Cosme de Farias e teve por ele uma gratidão muito grande. Muito grande. E ele era padrinho de Alcides. Depois foi que minha avó veio saber disso. Ah, ele era padrinho de Alcides? De Alcides. Tem na certidão. Padrinho Cosme de Farias, tem lá o nome dele. Me diga uma coisa, parece que tinha uma época do ano em que eles se encontravam, né, que era o 2 de julho. Como era isso? Me conte como era a sua avó com essa relação dela com o 2 de julho. Olha, dia 1º, todo mundo lá em casa dormia cedo, mas os preparativos já estavam tudo pronto. Era a roupa dela passada, a bandeira, flores. Aí quando era 5 horas da manhã, ela abria a porta, botava a bandeira, meu avô Alcides colocava bandeirinhas, aí comprava aquelas bandeirinhas e dava a todo mundo, né? A mim, a meus primos, tudo na porta da rua com as bandeirinhas pequenas, gente, tudo pequenininho. E quando ele se aproximava, aí o carro ele pedia, parava de frente à porta dela. Ali na Rua dos Perdões. Ele com aquela mãozinha assim, ó, magrinho, abanando. Minha avó chorava, meu avô chorava, mas ele nunca esquecia. Toda vez, 2 de julho, tinha que parar ali em frente a Dadá. Era uma emoção muito grande para ela. Sua mãe, voltando para você, dona Dadá.
Sua mãe disse, olha, mamãe, isso aqui é um presente que eu lhe dou, você não me criou, vai criar em Indaiá. E ela efetivamente me criou. Me criou. E como foi isso? Como foi sua relação com o seu avô, desde a infância e depois? Olha, minha mãe teve 20 filhos. E a única filha que ela deu foi eu. Então, todos os meus irmãos, principalmente minha mãe, ciumava, porque eu tive uma criação, eu tive muita coisa boa na vida, sabe? Eles olhavam a maneira de eu me vestir, os meus brinquedos, eles desejavam ter o que eu tive, meus irmãos. Aí, minha avó, às vezes, pedia a mim para doar para meus irmãos, né? Eu doava. E eles tiveram vontade também de ter sido criados por Dadá. Mas, infelizmente, não deu, né? Porque ela já tinha a mim, depois veio Carlinhos, Bartinho, Fernandinho, Bebeta, Janaína, de do Carmo, que ela criou 7 filhos de do Carmo. E criou eu, Branquinha, Valdilene e Jacindira de Celeste. Mas eu fui a primeira. Você falou que a maneira de vestir sua era diferente dos seus irmãos. O que era diferente? O que era diferente? Porque naquele tempo meu avô Alcides gostava muito de linho. E aquele chapéu Chile, né? Que era importado. Ele comprava ali embaixo no porto, na Cidade Baixa. Quando o navio chegava, ele já sabia. Aí descia, comprava meus cortes de pano. Comprava um monte de corte de pano. Renda, caça bordada. Que antigamente caça bordada era muito cara. E só se vestia quem tinha condições de se vestir com caça. Então minhas roupas eram assim. Era caça bordada, era sapatos combinando com a roupa, era laços. Eu não ia para uma festinha de uma colega repetindo o vestido, não, porque Dadá fazia. Então causava ciúme, o carinho, entendeu? Que ela tinha por mim. Ela disse que sentia muito não ter me amamentado. Porque quando minha mãe me teve, minha mãe não me deu mama. Ela, enquanto minha avó cuidava do meu umbigo, minha mãe levantou sem minha avó ver e saiu. Quando minha avó procurou, minha mãe já tinha ido para a casa dela. Aí ela chorosa, né? O que é que eu vou dar essa criança? O que é que eu vou dar essa criança? Foi que minha madrinha, que morava ao lado da casa de minha avó... E quem escolheu sua madrinha? Foi sua avó? Foi minha avó. Porque minha madrinha foi que ajudou minha avó quando eu nasci. Quem era sua madrinha? Ela já faleceu, era Dedé. Morava ao lado da casa dela nos Barbalhos. Amiga de Dona Dadá. É. E o padrinho? Alcides. Ele foi pai e padrinho. Você chamava Dadá de vó ou de mãe? Chamava de vó. Às vezes, eu fazia uma coisa de errado, que ela me olhava de lado assim, aí eu chamava ela de mãe. Aí ela dizia, nem me chame de mãe, né? Que eu sei que você quer me agradar. Me chame de vó. Aí eu ficava quieta. Mas eu chamava ela de vó. Porque ela me dizia que eu tinha que chamar ela de vó, porque eu tinha uma mãe, que era filha dela. E ela costurava para você? Costurava. Eu com 8 anos sentava ao lado dela. Ela disse que eu tinha que aprender a cortar os tecidos, que eu tinha que aprender a fazer uma bainha de calça, eu tinha que fazer ponto de cruz. Você um dia vai casar, e a mulher que não souber bordar um lenço para um marido e fazer uma bainha de calça não é uma mulher. Aí, até isso Dadá ensinou, né? Às netas. Me diga uma coisa, né? Dona Dadá, ela trabalhava muito duro. Muito. Né? Costurando. Né? E Dona Dadá é uma pessoa que ela tem uma vida muito dura. Né? A gente sabe em que circunstâncias ela foi para o cangaço, não foi escolha, ela foi raptada. Né? E ela não teve praticamente infância. Tem uma coisa curiosa que você me contou,
é que ela era apaixonada por boneca. Era. Me fale um pouco sobre isso. Quando as minhas 3 filhas nasceram, aí ela contando, né, quando ela era criança, que ela não tinha boneca, a boneca ela mesmo fazia de pano. Aí Ilana, aí fez, ô vovó, faça uma pra mim. Aí minha avó fez a boneca. Ilana é sua filha. A minha filha mais velha. Aí, ô vovó, faça uma bonequinha pra mim. Ela fez, eu vou fazer pras 3. Aí fez para minhas 3 filhas. Aí chamou as 3 e cortou as pontinhas do cabelo e colocou na cabecinha da boneca, com o próprio cabelinho das meninas, né? Aí Ilana olhou assim e fez, poxa, vovó, como parece comigo essa boneca? Quem ensinou a senhora? Ela fez, ô minha filha, o mundo ensina a gente o que a gente quer aprender. Se você quer aprender, sua vovó também vai te ensinar, que ela chamava Ilana assim, né? Ilana até hoje fez também, como eu. Um dia desse eu fiz 2 bonequinhas e dei a minha netinha. E cortei o cabelo e fiz a mesma coisa. Aí minha mãe fez, ô ainda você quis imitar sua avó, não foi? Eu disse, é minha mãe. Para lembrar, nunca quero esquecer. Veja bem, você sempre repete que sua avó lhe criou de uma forma muito rígida, do ponto de vista moral, do ponto de vista da honestidade, né? Ora, Vera Ferreira, que é neta de Lampião e de Maria, ela conta que, quando criança, foi muito discriminada por isso, ela e os irmãos. Tanto que Dona Expedita escondia que elas eram netas de Virgulino e de Maria. Você sofreu ou passou algum tipo de discriminação por ter sido neta de Dadá e Corisco? Olha, eu tive muita sorte. Nunca na minha vida. Ninguém nunca chegou para mim para falar mal. Eu já tive outra sorte, porque eu nunca procurei esconder. E todas as viagens dela eu estava com ela. Eu conheço o norte, o nordeste, conheço São Paulo, conheço o Rio, tudo com Dadá. Então eu não cheguei a esse ponto de alguém ter preconceito por eu ser... Ao contrário, até meu marido é louco pela história. Eu não tive esse... Nem minhas filhas hoje também têm. Eu acompanhava ela, eu falava, teve uma vez em São Paulo mesmo, no Almoço com as Estrelas, ela foi entrevistada, eu também fui entrevistada e me fizeram essa pergunta. E perguntaram também o que é que o meu sentimento por ser neta de Corisco e Dadá. Almoço com Estrelas é aquele programa aí. Com Ayrton e Lolita. Aí perguntaram, Lolita Rodrigues perguntou, você como neta de Dadá e Corisco, qual o seu sentimento? Eu disse, eu tenho orgulho, porque ela não pediu para entrar no cangaço. E quando ela entrou, ela procurou ser uma mulher, uma companheira para ele, até o fim da vida. E depois disso, ela procurou ser mãe e vó. Então eu só posso ter orgulho de uma mulher dessa. Uma mulher que sofreu, mas eu nunca ouvi da boca de minha avó um palavrão, nunca ouvi um preconceito de nada na vida. Ela não tinha preconceito, nem politicamente ela tinha preconceito também. Então ela ensinou isso tudo a gente, que nós devemos se dar com todos, aceitar tudo. Então eu não tive preconceito, porque eu passava para as pessoas aquilo que ela me ensinava. Então, até hoje, eu tenho o maior orgulho de falar de Dadá e Corisco. Mesmo quando criança, você nunca sofreu nenhum tipo de Não, discriminação? nunca. Nem eu, nem meus irmãos, nem os filhos de do Carmo também. Veja bem, você foi criada por uma mulher que viveu parte da vida dela em condições bastante duras, né? Em que a vida dela corria risco cotidianamente. Que participou de uma série de ações, né,
que a sociedade como um todo condenava, né? É. Você considera ou considerava que em algum momento a sua avó teve uma vida de bandida? Se bandida fosse procurar se defender para viver, eu acho que não. Ela se considerava uma pessoa Não. em erro em Não. determinado momento? Nunca. Nunca, nunca, nunca na vida ela se considerou dessa maneira. Ela só se queixava que a família dela sofreu muito. Os irmãos, né? Que a polícia queriam que os irmãos dissessem onde ela estava com Corisco. Então foram cortados unha, orelha. Fizeram perversidade com a família dela para descobrir onde Dadá estava. Quem fez? Os macacos. A polícia. É. Eles faziam muito, ela contava que fazia muito. Tinha vezes que eu disse assim, eu perguntava, minha avó, a senhora matou alguém no cangaço? Ela fez, olha, Indaiá. Eu ouvia os tiros do lado da gente, que eles atiravam do lado da gente, eu atirava, ouvia gritos. Uai, me pegou. Ah, não sei o quê. Se eu matei, foi para me defender. Mas não lembro, Indaiá, de alguém ter dito, Dadá matou. Mas que ela atirava e ouvia, acontecia. Sua avó, no depoimento que ela deu a Zé Humberto, e eu vi esse filme várias vezes já. E passou batido até vi muito com o Lucas também, quando a gente estava fazendo Feminino Cangaço, né? Mas aí, depois que eu comecei a pensar em Dadá num filme separado, e depois de muito aprender com você, com Ilana, nas nossas conversas, uma frase para mim ficou marcante. É quando ela diz assim, que a vida no cangaço era uma vida de muita união, era uma vida irmã, fraterna, e que aqui era tudo muito diferente. Então qual era, por exemplo, que você acha, o que ela disse que era a principal dificuldade de se adaptar a essa vida fora do cangaço? Poxa, olha, era o respeito pelo próximo, porque ela dizia que o povo achava que cangaceiro era marginal, era isso e aquilo, mas eram pessoas que sabiam respeitar, principalmente mulher, que eles não davam palavrões, eles não trocavam de roupa na frente de mulheres, tinham um acampamento deles afastado um pouquinho dos casais. A hora de dividir a comida, ela dividia, todos eles aceitavam. Se tivesse sem sal, eles comiam sem sal, não reclamavam. Se não tivesse que comer, eles não reclamavam também. Então, minha avó disse que foi muita coisa. Se ajudavam. Se ajudavam, o que um tinha, o outro dava. E um defendia o outro, até na morte, né? Muitos morriam pelo o colega. Hoje você não acha nada disso. Hoje você não acha um amigo. Foi a principal dificuldade que ela encontrou. Foi porque ela se viu só aqui em Salvador, sem conhecer ninguém, né? E ela via pessoas que, quando ela visitou mesmo as cabeças que era ali no Nina, ela ouvia, ninguém sabia que era Dadá que estava ali. Mas ela ouvia pessoas passar e xingar os cangaceiros que estavam ali no cemitério. Então ela dizia, Indaiá, imagine se alguém soubesse que é Dadá que está aqui. Qual era a relação dela com o doutor Estácio? Maravilhosa. Eu, às vezes, comentava com ela isso, sabe? Porque eu disse, minha avó, como é que um homem que colocou as cabeças no Nina e hoje a senhora é amiga dele? Aí ela disse que, olha, Indaiá, você ainda... Porque eu era menina, né, quando aconteceu isso. Aí ela disse que eu era muito criança para procurar entender essas coisas. E com o passar do tempo eu iria entender. Mas Estácio de Lima, ele foi como um irmão para minha avó. Ele ajudou muito no que você imaginar. Estácio de Lima ajudou a Dadá.
Mas, independente dessa amizade, ela lutou sempre para enterrar a cabeça. Para enterrar as cabeças. Sempre. Foi feito carta. Teles, Francisco Teles procurou ajudar. Foi que minha avó fez uma procuração, que Teles tem até hoje essa procuração. Foi que conseguiu retirar as cabeças, mas ela queria juntar o corpo, né? Tem um detalhe assim que as pessoas contam, que Dadá localizou a sepultura de Corisco, né? E recolheu os restos mortais dele. Ela guardava com ele os restos mortais, com ela os restos mortais. Olha, minha avó, quando teve Miguel Calmon, ela procurando onde ele estava, no cemitério, aí foi que tinha um velhinho que estava lá no cantinho, no fundo, em pé, observando. Aí o povo cavando, aí cavava do outro lado. Aí ele fez uma licença. Eu posso dizer onde Corisco se encontra? Aí minha avó fez, quem é você? Ele fez, eu estava aqui no dia que seu marido foi enterrado. Bem velhinho. Aí ele disse, olha, cave aqui, ó. Ele está aqui. Quando cavaram, que tiraram tudo, foi tudo cessado em uma peneira, né? Foi que veio ver que faltava a cabeça e faltava essa parte daqui que estava no Nina. Aí que veio ver que ali era Corisco. Aí minha avó chegou na pensão onde a gente estava, se encontrava em Miguel Calmon, comprou 2 bacias, comprou sabão, lavando, colocando nas bacias, enxugando ossinho por ossinho. Aí quando chegou aqui em Salvador, ela mandou fazer uma urnazinha assim, uma madeira bonita. Aí ela pegou, colocou todo ele ali e dormiu com ele vários tempos, muito tempo, debaixo da cama. Aquela caixinha com os ossos. Aí eu dizia, minha avó, não estou conseguindo dormir, tira isso debaixo da cama. Ela, ô minha filha, seu avô não faz mal a ninguém mais. Ele está no céu, se estivesse vivo, você ainda poderia temer alguma coisa, mas não com você. Deixe Corisco aí. Aí dormia debaixo da cama, aquela caixinha, mas você sabe que todo dia ela abria para olhar os ossos e contar. Foi quando ela esteve lá uma vez, no Barbalho, aí ela mostrou a Teles. Aí ele fez, ô dona Dadá, eu queria te pedir uma coisa. Aí ela fez, diga meu filho. Aí ela me deu um ossinho desse. Aí ela fez, eu vou pensar no seu caso. Mas como minha avó tinha muito carinho por ele, né? Aí ele chegou lá num dia, ela tinha bordado um paninho com uma flor idêntica aqui tem em Bornal, né? Aí ela bordou, pegou uma costelinha, colocou no paninho e enrolou. Aí no dia que Teles esteve lá, ela fez, toma meu filho, é sua. E Teles tem até hoje isso. Esses restos esqueletais, os ossos, ela acabou, por fim, conseguindo juntar com a cabeça e enterrou. Parece que foi um momento muito especial na vida dela, não foi? Foi muito mesmo, Manuel, que Jorge Amado também ajudou ela para fazer até o túmulo, né? Ele estava presente no dia. Meu avô Alcides estava presente, ainda era vivo também. Foi uma data assim tão importante na vida dela que eu minha família toda estava presente, menos eu. Porque eu me senti mal nesse dia também. E não pude chegar até lá. Aí eu fiquei com minha mãe, até com minha mãe, que eu falo, é minha madrinha, né? Porque eu não tive condições de chegar até lá. Aí meu avô Alcides acompanhou minha avó, mas foi uma data, você nem quer imaginar a felicidade dela. É como se ela tivesse tirado um peso, né? Se libertar de alguma coisa. Ela disse que não suportava ver a cabeça em um lugar, as pessoas entrando, zombando, o corpo longe. Ela dizia, se Deus fez tudo completo, por que está tudo separado? Tem que juntar. Eu sei que foi uma guerra, até quando ela conseguiu fazer isso.
Ela parece que ela dizia que Corisco não estava em paz. Não deixava ela em paz. Ela dizia isso. Que às vezes até ela sentia a presença dele, como se ele estivesse cobrando alguma coisa dela. Sua avó era religiosa? Minha avó tinha um dom de visão. Minha avó tinha um dom de sonhos. O que ela sonhasse e dissesse a você, se você não fizesse, se dava mal. Tinha premonições. Tinha. Mas ela era de frequentar a igreja? Não. Minha avó não frequentava nada. Mas minha avó lia carta. Carta mesmo, ela lia. Ela tinha esse Lia dom. a mão? Lia a mão. Geracina Aguiar também, uma vez, brincando com ela leu a mão de Geracina Aguiar, a vereadora. Isso era um dom que ela tinha, mas ela desenvolveu, aprendeu com alguém. Aprendeu, olha, ela já tinha, mas não sabia explicar o que era esse dom. Então ela ficou mais... Teve a certeza daquilo depois de Alcides, porque Alcides era espírita. E ele era médium, ele recebia as entidades, né? E daí foi que ela passou a ter esse dom. O dom dela foi mais visível, entendeu? Ela via pessoas, ela sentia cheiro daquela pessoa, sentia mesmo, ela passava mal. Você disse que ela costumava dizer que sentia Corisco perto. Sentia, cheiro, né? uma vez lá em Mussurunga, a lua estava cheia, aí ela fez, ainda me dá um cigarro aí. Eu peguei, acendi um cigarro e dei a ela, que ela não tragava, né? Ela gostava de pegar o cigarro e soltar fumaça, ficar olhando a fumaça. Aí ela dizia que antigamente o pessoal do cangaço fumava charuto. Então, como Alcides não queria que ela fumasse, e Alcides fumava cigarro, mas ela ficava admirando a fumaça. Ela dizia que a fumaça revelava alguma coisa que um dia ela ia descobrir. Que aquela fumaça que saía do cigarro, né? Aí ela chamou, pediu para acender o cigarro, eu dei a ela. Aí foi quando minha filha Ilana se aproximou, a gente sentou num banquinho de cimento que ela mandou fazer, na frente da casa lá em Mussurunga, e tinha plantas, né, flores que ela plantava. Aí ela pegou fumando, aí o cigarro caiu, aí minha avó, o cigarro caiu, ela, não põe não. Aí eu disse, só tá se sentindo mal? Ela fez, aí começou a chorar. Ela fez, Indaiá, se eu te disser que eu senti o cheiro de Corisco aqui agora perto de mim, você acredita? Eu disse, minha avó, eu não acredito nessas coisas. Mas por a senhora falar, eu respeito e sei que a senhora não vai mentir. Então eu acredito que a senhora esteja sentindo isso aí. Aí ela fez, pois minha filha, pode crer que eu senti seu avô aqui perto de mim. Aí começou a chorar. Agora, curioso, né? No cangaço havia Claro, todas essas crenças estavam misturadas. Mas havia uma devoção muito grande a alguns santos, ao Padre Cícero, por exemplo. Ela tinha alguma devoção ao Padre Cícero? Olha, minha avó não tinha devoção a santo nenhum. A única pessoa que tinha devoção era Corisco. Era. Só ele. Foi tanto que ele deu o nome das filhas, tudo com Maria. Era devoto de Nossa Senhora. As duas filhas tinham que ser Maria na frente. E Celeste foi acompanhando, e do Carmo também foi acompanhando com as filhas. Que as filhas algumas filhas de minha mãe de do Carmo, tem tudo Maria antes do nome. Aí então ela disse, não, porque papai e mamãe falava que papai gostava acho que é Conceição, um negócio assim, a santa. Então elas acompanhavam, né? Ela rezava? Minha avó? Muito, ela me ensinou. Ela, desde pequena, até eu casada mesmo, ela mandava ensinar minhas filhas do anjo, né? Aquela oração que fala, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
que a ti me confiou, né? A piedade divina. Ela ensinou, porque é por isso que ensinou a ela essa oração. Então, ela me ensinou e ensinou a minhas filhas também. Mandou ensinar. Mas, Ela rezava, Santo Antônio. O santo que ela gostava assim, pela alegria, entendeu? De reza assim, porque ela dizia que tinha música, tinha forró, tinha aquelas coisas na festa, né? Ela gostava dos festejos de Santo Antônio. De Santo Antônio. São João gostava. Gostava muito. Se Minha enfeitava. avó se enfeitava. Minha avó usava flor, minha avó usava argola. Não ficava sem um esmalte, um batom. Minha avó era muito vaidosa. Muito. Gostava sempre de Se arrumar, até a moletinha dela, ela fazia aquelas capinhas para colocar, combinando com a roupinha. Ela era muito vaidosa. anéis. Aquelas pessoas que conheceram Dadá, não a cangaceira, Dadá, aqui em Salvador, sabe como ela era. Zé Humberto, Teles, todos eles sabem que ela era muito Como é que ela vaidosa. era? Poxa, como ela era? Uma mulher brincalhona, uma mulher que falava de amor, uma mulher que gostava de dançar, mesmo sem uma perna. Ela botava o toquinho da perna em cima da mesa, a muleta aqui, batia a palma e ficava dançando. Gostava de Djavan, as músicas de Djavan, ela adorava. Minha avó só gostava de coisa boa, minha avó não gostava de música ruim, não. Apesar de ter sido uma cangaceira, não. Ela sabia o que era música. Ela gostava de Luiz Gonzaga? Adorava. Mas ela gostava de Djavan. Djavan. Me diga uma coisa. Ela vai passar um bom período da vida dela vivendo das costuras, né? Foi. Ela vai costurar, como se dizia antigamente, de ganho, roupas comuns, mas ela continua produzindo os embornais, né? Muitos. Ela ensinou vocês a técnica, ela chegou a dizer assim, ó, essas ideias eu tirei de onde? Como é que eu tive a ideia de fazer esses embornais coloridos, essas coisas que ela fez para Lampião, para Curisco? Os de flor foi Dadá. Foi ela que inventou aqueles bornais de flor. Passou para Lampião, o Lampião achou lindo. Aí começou a fazer. E na vida atual, Dadá, sem ser cangaceira, né? Ela ensinou a mim, a minha irmã e a do Carmo. Só que do Carmo não seguiu em frente, né? Não ligou muito. Do Carmo não gosta muito de costurar. Então ficou eu e minha irmã. E eu passei para Ilana, que Ilana também sabe fazer, a minha filha. E ela disse, olha que já que ninguém toma a frente de aprender, sente aqui, vem aprender. Aí foi quando o meu marido comprou uma máquina para mim, ela me ensinando, aí apareceu um grupo de São João lá na porta, que eles acharam meu endereço por causa do Orkut de antigamente, né, que existia. Eles me acharam na internet, viram meu endereço e foram até lá, no Cabula 6. Foi quando minha avó estava lá e eles pediram para minha avó fazer o guarda-roupa da quadrilha. Aí foi que minha avó chamou minha irmã, chamou a mim, foram 3 máquinas em um apartamento pequeno. Ela costurando os bornais de uma máquina, minha irmã em uma e eu na outra. Quando a gente errava um ponto, a gente tinha que tirar tudo. Não é assim. Era muito igual. Era. Não é assim. No mato, a gente correndo dos macacos. A gente fazia certo porque vocês não vão fazer. Tem que fazer coisa certa. Para levar o nome de bornais do cangaço, vai levar uma coisa torta? Não, sente aí, descosa todo. A gente descosia chorando. Ô, minha avó, e ela, não, tem que aprender. Quando eu me for, vocês já sabem. Aí Essa quadrilha é uma quadrilha chamada Balão Beijo. Balão Beijo. Que se apresentou no Arraial do Galo. Foi. Foi linda essa quadrilha, né? Toda feita por Dadá. Parece que ela orientou também toda a vestimenta das Tudo, meninas, as perneiras, né? Tinha as perneiras, tinha coisa que era por cima da alpercata, as meias que eles se protegiam de mosquitos no mato, né? Tudo isso.
Ela chegou a assistir a quadrilha se exibindo? Assisti uma vez. Ela ficou muito emocionada. Foi. Foi. Foi muito lindo. Você, Canal 4 passou. Sua avó viveu um período no raso da Catarina, com os índios pancararés. Foi. Né? Parece que ela teve um parto difícil, por isso que levou para descansar. Ela falava dessa convivência com os índios? Falava. Ela aprendeu até uma comida que eles ensinaram a ela numa panela de barro. Tinha que cavar o chão, colocar aquela panela e cobrir, ficar acho que 2 ou 3 dias aquela brasa ali debaixo da terra cozinhando quando tirava a comida. Minha avó aprendeu muita coisa com os índios. Até cura com folhas, banhos, várias coisas. Minha avó aprendeu com eles. Olha, ela criou muitos netos, bisnetos. Ela usava esse conhecimento para tratar vocês? Usava. Teve uma vez mesmo que uma prima minha precisou ir a um médico para fazer um eletro. Aí o ginecologista passou para fazer. Ela comprou permanganato, mandou comprar uma panela nova, colocou no fogo com água filtrada, pegou aquela água, colocou em um tubo que a pessoa toma uma lavagem, né? Que a mulher toma, colocou o permanganato num pano branco, sacudiu na água e colocou no tubo. Falei, minha filha, tome que você fica boa, não faça esse eletro. Aí minha prima tomou a lavagem. Quando voltou a ginecologista, ela fez, poxa, foi perfeito o exame, viu? O médico acertou. Ela fez, não, eu não fui fazer o eletro, não. Foi minha avó que me ensinou. Aí ela fez, sua avó é médica? Aí foi que minha prima fez, não. Minha avó é Dadá, e começou a falar do nome, a cangaceira. Ela, minha filha, eu quero conhecer sua avó. A médica ficou apaixonada. E essas coisas? E teve um primo meu, que ele era jogador do Vitória, tomou uma bolada na canela e virou uma ferida enorme. Você enfiava um dedo assim, ó, a ferida. Não teve médico, não teve remédio. Naquele tempo, até farmácia só achava mais remédio em Feira de Santana. Meu avô Alcide saía daqui para ir comprar em feira o remédio de Bartinho e não conseguiu sarar. Aí ela fez, olha, eu vou fazer uma coisa. Carlinhos, Alcides, pegue Bartinho quando ele estiver deitado, amarre ele para mim. Você é maluca, Dadá? Ela fez, amarre. Aí mandou comprar a corana, a pimenta, aquelas pimentinhas pequenininhas. Maravilha. Bem pequenininha, uma redondinha. Que acho que acha no interior dela. Mandou comprar pimenta e mandou comprar outra folha lá. E uma folha de banana. Aí eu só via minha avó na cozinha machucando. E Bartinho amarrado, gritando amarrado. Fecha a boca desse menino para não chamar a atenção. Aí fechou, amarraram. Aí ela veio com aquela coisa quente, com a folha da banana, chegou na perna dele, botou e amarrou. E ele amarrado. Não solte ele, pelo amor de Deus. Aí meu avô, você vai matar meu neto. Dadá, você vai matar meu neto. Aí ela, não vou matar nada, você vai ver. Olha, Manuel, isso ela fez à noitinha. De manhã, já estava começando a ficar aquela crostazinha vermelhinha, sarando, por dentro do buraco. Aí ela fez, amanhã vou ter que amarrar de novo para fazer. Aí no outro dia fizeram a mesma coisa. Tá aí Bartinho hoje, ele tem uma cicatriz na perna, mas ficou perfeito. E saía morotó do lugar, mas foi Dadá, ensinado pelos índios. Muita coisa minha avó disse que aprendeu com aqueles índios. Ela dizia também que ela e Corisco tomaram a precaução de esconder alguns bens dele lá pelo raso, né? Foi. Teve muita coisa lá, ela pensou até em voltar lá, há um tempo atrás. Mas depois ela disse que tinha medo, né? Que ainda tinha pessoas da família, do povo que meu avô
tinha perseguido, né? Aí ela disse que não deixasse para lá. Aí eu disse, a senhora lembra mais ou menos? Ela fez, ó, Indaiá, se eu for no lugar eu lembro. Eu disse, já deve ter pego, minha avó. Ela fez, não, duvido. No lugar que a gente colocou, ninguém acha. Tem uma coisa ainda que é muito comentada, que é aquela atitude política em relação à família de Domingos, que é logo após a morte do Lampião, que ele inclusive manda um bilhete dizendo, se é a cabeça que vocês querem, peguem essa e façam conflitar. Mas parece que sua avó teve um papel fundamental para salvar a vida de duas crianças. Ela falava sobre isso. Ela disse que nunca tinha visto aquilo na vida. E eu perguntei, minha avó, foi verdade que meu avô arrasou uma família? Ela fez, Indaiá, foi. Curisco parecia um demônio. Ela disse assim mesmo. Indaiá era o diabo na minha frente, era Curisco. Ele acabou com todo mundo. Quando eu entrei na casa, que eu vi num cantinho do quarto, um menininho pequenininho sentado e uma menina. Eu disse, sai daí, desgraçado, corre, corre, vai embora com sua irmãzinha. Aí disse que as crianças não queriam nem levantar do chão se tremendo. Aí ela disse que ainda pegou assim os panos dos meninos, colocou num lençol, amarrou e fez, vai embora, seus diabos. Aí disse que levantou, ela disse que ainda puxou pelo cabelo. Aí fez, corre, senão eu vou atirar. Aí disse que o menininho e a menininha disse que correndo olhando para trás. Foi quando meu avô vinha. Aí disse que ela tomou a frente da porta, que vai para o fundo, né? Aí fez, não. Para você pegar aquelas duas crianças aqui, você tem que passar por cima de mim, Curisco. Aí ele fez, então eu vou te matar. Ela fez, então você me mata, porque você morre primeiro. Aí disse que ela se armou com a arma para ele e ele para ela. Aí ela fez, vá, Curisco, me mate, para ir atrás dos meninos. Aí meu avô olhou assim e fez, rapaz, você é uma desgraçada. O que é que Deus vai me dar agora, hein? Aí disse que baixou a cabeça e deu as costas, disse que foi sentar chorando ele. Disse que chorava, gritava, porque não pôde pegar os dois meninos. Aí teve uma certa vez que em São Paulo, né? Nós encontramos e conhecemos essas duas meninas, o menino e a menina, em um programa de televisão. Aí eles disseram que tinha sido minha avó que tinha dado a vida a eles. Eu me lembro da menina, já uma mulher, e o menino também, já idosos, né? Porque eu era menina e eles já eram mais velhos que eu, muito mais velho. Mas ela disse que nunca esquece, ela disse que quando fechava os olhos que lembrava desse episódio de Curisco, ela disse que cortava o coração. Sua avó morou um tempo em São Paulo com um pesquisador que é Antônio Mauri. Ela reencontrou os antigos companheiros de cangaço que viviam. Encontrou vários, criança, Sila, encontrou vários. Por sinal, nós ficamos quase um ano na casa de criança, que teve um trabalho lá da Cinedis que minha avó estava fazendo e eles tinham alugado um apartamento para a gente e criança fez minha avó entregar e ficar na casa dele. Aí nós ficamos na casa de criança. Quando eles se encontravam, era uma alegria muito. Uma alegria. E o respeito, né? O respeito que eles tinham. E quando eles falavam alguma coisa assim que esquecia, ela dizia, não, não foi assim. Você está enganado. Foi assim, assim. Não vai falar errado para ninguém condenar a gente. Tem que falar a verdade. Aí pronto, foi isso aí. Desse tempo do cangaço, tem uma coisa que você me conta que Dadá guardou. Claro que ela guardou. Ela levou uma vida. Primeiro, que ela tinha um som muito leve, é verdade? Muito. Muito leve. Estava sempre. É atenta, muito atenta, até o ronco de um filho, de um neto, um gato. Teve uma vez mesmo que um passarinho entrou pela janela do quarto das minhas filhas, onde ela dormia, com minhas filhas. Ela ouviu a asa batendo de um passarinhozinho. Ela me gritou quando eu cheguei no quarto, estava o passarinho. Nós criamos esse passarinho, compramos uma gaiola e colocamos dentro. Minha avó era... Ela gostava de bicho? Adorava. Qual deles o preferido? Olha, era cachorro. E gata, ela não nos fazia, mas também ela não gostava muito de ela, dizia que era muito traiçoeiro. Mas passarinho, eu criei um pombo dentro de um apartamento por causa de minha avó, você acredita? Solto, ensinado, eu ensinei esse pombo por causa da Dadá.
Eu subia para forrar o beliche, a parte de cima do beliche, ele saía de cima do guarda-roupa e fazia assim no lençol, que eu forrava. Aí eu forrava de novo, batia na cabeça dele, não faça isso, ele voava. Aí voltava e ó, de novo. Raimundo, quando chegava, ele vinha, gruru, gruru, assim mesmo andando, né? Aí pegava a sandália no quarto com o bico, arrastava até o pé de Raimundo, e a outra e arrastava. Aí Raimundo fez, quem ensinou esse diabo a fazer isso? Eu não quero isso aqui dentro de casa. Eu disse, cala a boca, que é de minha avó. Foi minha avó, Raimundo, que ensinou. Ele disse, Dadá, não tem o que fazer. Trazer pombo para ensinar a arrastar a sandália. Minha avó era demais, né? Me diga uma coisa. Ela conservou-se sempre armada, né? Sempre. Olha, ela só tirou, mesmo doente, gemendo, lá em Mussurunga, ela sempre teve essa arma dentro do sutiãzinho dela. Uma alemã, acho que era 6 tias mais ou menos. Uma pistola. Uma pistolinha, que uma pessoa deu a ela, né? Deu de presente. Ela sempre tinha isso. Punhais também. Tinha. Deu até eles de presente. Tinha uma faquinha pequenininha de prata, que isso aí, ela foi baleada, ela fez cirurgia e essa faquinha nunca se desapartou dela, sabia disso? Só quando ela foi presa, que assim mesmo eles devolveram a ela. Parece que teve um episódio de quando vocês moraram, não sei se em Mussurunga, de um ladrão que tentou... Em Mussurunga. Né? Foi. Todo final de semana, né, a gente ia para Mussurunga com ela, para molhar as plantas. Aí a gente assistindo o filme, né? Ela sentadinha no sofá, em frente à porta do fundo da casa, e minhas filhas deitaram no tapete assistindo o filme. Isso de noite. Aí ela tá vendo aquele negócio arranhar na fechadura, né? Ela fez, Indaiá, aí o que era minha avó? Ela, chame Marcília aí. Marcília cochilando. Aí ela, Marcília, apague a luz ali. Aí Marcília correu, apagou a luz. Ela apaga da televisão e fiquem quieta, caladinhas aí, viu? A gente quieta. O que foi, minha avó? Ela, ladrão. Não falem. E fica tudo deitadinho no chão, a gente deita ela no chão. Ela sentada com a lanterna, que ela tinha uma sacola que ficava do lado dela, que era com os remédios, faca, um bocado de coisa dentro. Até um facão ela tinha, dentro daquela sacola. Aí ela pegou a lanterna e, ó, foi quando eu vi mesmo a porta balançando. Quando a porta balançou, ela, pá! Atirou. Ou a gente só viu o grito, uai! Aí saiu correndo. Pá, 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 pá. Aí ela, ninguém vai pro quarto, vai todo mundo dormir aqui na sala. Mas minha avó e o frio, ela, Marcília está se arrastando, pegue seu lençol, uns travesseiros e volte para cá se arrastando. Aí ela botou. Arraste o sofá, bote atrás da porta. A gente botou atrás da porta. Quando amanhecemos o dia, a gente viu o sangue, ó, até perto da casa onde Bartinho mora, o filho do Carmo, que é no fundo da casa dela, né? Tava lá o sangue, ó. Parece que dessa coisa, dessa vigilância que ela não tinha, tem uma história muito interessante também, ela estava sentada na porta da casa, um cara passando, indo e voltando, e numa dessas ela disse... Ele queria roubar. Não é verdade? É. Tinha seu Cazuza, que levava os tecidos para ela, né, fazer o trabalho, que ela costurava muito, né? Era muita encomenda de marinheiro, um bocado de coisa. Aí ele trouxe os tecidos e esse homem estava do outro lado da rua, que tinha uma loja da Consul, ele em pé, do outro lado. Aí quando o seu Cazuza arriou os tecidos, ela pegou, fez... Alcides, aí meu avô fez, o que foi? Ela fez, pega esses tecidos daqui e bote pro lado de cá. Aí meu avô, o que foi, Dadá? Ela fez, rapaz, eu não estou mandando você fazer, você quer fazer ou não? Se você não for fazer, eu vou meter a muleta em você. E agora? Aí meu avô levantou e pegou os tecidos e botou do outro lado. Essa da mulata demais, que ele chamava ela de mulata, né? Essa minha mulata. Aí botou os tecidos. Quando botou, ela pegou a muleta e levantou. A máquina perto da porta, assim, ó. Quando ela levantou, eu só vi minha avó com a mão assim, ó. Segurando o cabelo do homem. Você queria me roubar, não foi? Corra, viu? Aí tirou a pistolinha, corra, senão eu atiro. Aí o cara, ó, ia ser roubada mesmo.
Ele viu na hora que o homem chegou com os tecidos. E dentro dos tecidos tinha uma maleta que vendia relógio. Que eu não estou lembrada agora a marca desse relógio. Um cara de relógio, que meu avô que vendia os relógios. Dentro dos tecidos ele botou para despistar, né? Ladrão, essas coisas. Mas o cara já estava ligado. E ela ligada. E ela ligada. Mas minha avó era fora de série. Dona Dadá, para quem está de fora, era uma pessoa que parece mal-humorada. A impressão que quem tem, muitas vezes, a fisionomia trancada. Claro que é a impressão de quem não conhece. Ela era assim? Não. Dadá era mal-humorada quando alguém inventava alguma coisa, eu falava mentira, aí ela ficava chateada. Mas ela era uma pessoa muito alegre. Ela era muito sincera, né? Muito sincera. Demais até. Cismada. Ela passava do limite. Era cismada também. Quantas amizades os netos tinham que desfazer por causa dela? Que ela dizia, não vai dar certo, não faça isso, não tem esse amigo. E o amigo aprontava. Parece que ela tinha uma cima que não gostava que ninguém passasse a mão na cabeça. Todos nós temos isso da família. Porque ela dizia que a inteligência da gente vem daqui, né? E a Áurea, como ela falava, que quando você vem, você rouba. Se você amanhecer bem e vier uma pessoa e fizer assim, leva as coisas boas. Então ela achava que isso, ela disse que aprendeu com os índios isso, a ter esse sentimento. Ela disse que não tinha isso, que aprendeu com eles. Por fora, pela aquela aparente sisudez, na verdade, parece que tinha uma mulher alegre, crítica, que gostava de piada picante. Maravilhosa. Né? Olha, teve uma vez que meu esposo tinha viajado e meu apartamento era em frente a um módulo policial. Tarde da noite, todo dia minha avó tinha que falar de cangaço. Quando eu não ia, a Ilana tinha que ir. Dizia, ô Ilana, vá hoje você, que eu estou muito cansada. Ela, vá amanhã, a senhora não gosta, eu vou. Eu dizia, não é não gostar, eu estou cansada. Aí a Ilana ia ouvir as conversas do cangaço. Tinha coisas que a Ilana escrevia. Aí eu fui dormir. Aí a Ilana pegou no sono. Eu estou dormindo, aí estou vendo aquele negócio. Oi, oi. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí eu disse, meu Deus, é minha avó. E levantei. Mas cheguei no quarto das meninas, minha avó. A senhora está sentindo o quê, minha avó? Ela, oi, minha filha. Não estou aguentando mais de dor. Aí eu, minha avó, está com dor aonde? Ela, de dente. Ai, minha filha. Eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não tenho remédio de dente aqui. Aí eu abri a janela, que eu morava no térreo, e nesse momento meu vizinho vinha chegando da Petrobras, que ele trabalhava, tinha um horário de chegar, né? Quando ele vinha chegando, aí eu, ô, seu Jorge, o senhor tem remédio de dente, que minha avó está aqui se vendo de dor de dente, e Raimundo não está em casa. E essa hora para mim sair é um perigo. Ele fez, não, dona Indaiá. Aí vem ela, toque com a muleta, toque. O que é, Indaiá? Você está falando aí com o quê? Eu disse, com o senhor Jorge, você não está dizendo que está com dente? E eu, o que é, minha avó? Que você está dando risada? Menina, você não sabe que eu não tenho um dente, que eu arranquei os dentes todos? Como é que eu estou com dor de dente? Eu olhei assim, eu digo, minha avó, ela, todo mundo dormindo. Eu com insônia, só ouvindo vocês dormir, acorde. Acordou todo mundo. Menina, eu não sabia se eu ria, eu chorava. E ela gostava de contar piada? Muita piada. Ela adorava contar piada, é brincalhona. E sabia piadas pesadas, viu? Eu soube que ela gostava de uma piadinha bem pesadinha. Ela brincava muito com o Zé Humberto. Né? Uma vez que ela brincou sério com o Zé Humberto se acabou de ir com ela. Me diga uma coisa. Ela era muito rígida esse negócio de sexo, namoro, né? Era. Eu não sei nem se ela teve nada com Alcides. Uma que... Não tiveram filhos, né? Não, porque quando ela fez a cirurgia, ela fez suspensão e o médico estrangulou. Para ela não ter filho pela situação que ela se encontrava. E ela era jovem. Minha avó era muito jovem. E o médico disse que ela já tinha sofrido muito para ter filho de novo, ser uma perna e passar por tudo isso de novo. Aí fez, Dadá, eu vou estrangular você. Você vai ser a mesma mulher,
mas não vai procriar mais. Aí pronto. Agora tem uma história muito interessante. Essas são histórias que você me contou e que eu guardei, né? Que é, por exemplo, que ela dizia: homem não pode andar com dinheiro não, porque senão gasta na rua. É isso. Como era essa história? Ó, de Alcides? Ela dizia que marido tem que ter o dinheiro. Guardar dinheiro, é. Meu avô recebia o dinheiro, era todo na mão dela. Aí quando ele precisava comprar alguma coisa para ele tinha que pedir a ela. Naná, me dê tanto aí, eu quero comprar outro chapéu, amanhã vai ter uma festa, eu quero comprar um terno de linho. Aquele só andava de linho. Aí ela, eu vou procurar ver quanto é que eu tenho ainda. Porque você esqueceu que ainda tem que dar para a feira, tem que fazer a feira ainda, tem que comprar o peixe. Você não sabe que eu era vegetariana, né? Eu fui criada vegetariana. Aí ele, essa Dadá. Aí teve um dia que ele chegou com o dinheiro, ele tinha recebido um bom dinheiro, né? Aí fez, Dadá, aqui o dinheiro. Aí minha avó contou junto na frente dele e fez, vou guardar. Só que ela dividiu. E ela sempre guardava o dinheiro dentro do bolso do paletó dele. Uma parte ela botou dentro do paletó e a outra, ela pegou o sapatinho dela, que ela tinha, mandava fazer o sapatinho dela, né? Que ela só tinha uma perna. Aí pegou e enrolou numa meia e botou dentro do sapato. Que ela tinha uma partezinha assim que ela botava esse sapatinho dela. E ninguém sabia que ela escondia ali, só a gente mesmo, né? Aí ele pegou, precisou de uma quantia e chegou, Dadá, tô precisando de um bom dinheiro aí, me dê aí X, né? Aí ela fez, olha Alcides, vá lá no bolso do paletó e pegue lá, mas vem me mostrar quanto você tirou. Que eu sei quanto tem lá, viu? Aí vem ele, mas Dadá, você disse que não tinha bulido, você buliu e agora tem o pagamento que eu tenho que fazer ao pessoal da obra. E eu vou fazer com que ele. Aí ela fez, você tá achando o que, Alcides? Que eu peguei seu dinheiro e gastei? Chegue perto de mim, Alcides, me diga uma coisa dessa. Aí ele fez, Dadá, eu digo. Aí quando eu disse eu digo, ela pegou o martelo, pá, ele caiu, ó o sangue. Menino, aí ele fez, Dadá, nunca esperei você fazer isso comigo. Ela, Curisco nunca fez isso comigo, aí vem você querer fazer, duvidar da minha palavra? Nunca mais duvido da minha palavra, porque eu não sou mulher de mentira. Mas eles tinham uma vida muito maravilhosa. Ele era um homem, um marido para Dadá, um avô para a gente. Eu não conheci Curisco, eu conheci Alcides. Eu acho que o espírito de Curisco veio em Alcides, porque Alcides também não era manso não, viu? Ele era valente. Muito corajoso. Ai daquele que bulisse no neto. Ele dava a vida dele. E não era nada na gente. Antes de Dadá. Foi. O carro morreu atropelado. Morreu atropelado. Foi. E a morte dele deve ter sido um baque grande para ela. Foi muito grande. Ela sofreu muito porque a aposentadoria dele era pouca e era dividido a costura dela com a aposentadoria dele para sustentar a gente, né? E ela teve que batalhar sozinha, costurando. Foi quando ela começou a me ensinar. Que botou eu, minhas irmãs, do Carmo, tudo ali. Fez, olha, eu sozinha não dou conta. Vou pegar 2 máquinas, colocar vocês para me ajudar. Porque tem mais 7 bocas aí para a gente suportar aí. Aí pronto, ela viveu. Vocês tinham ideia da importância de sua avó? Da fama de sua avó? Não. Eu vim ter quando eu tinha uns 12 anos em São Paulo. Foi que quando eu cheguei lá, que a gente entrou num programa de chacrinha, que eu vi aquela multidão. Eu assustada, nunca tinha ido a um programa de televisão. E o programa de chacrinha era um programa que você tinha que comprar o ingresso para entrar. E era cotado mesmo, mas era muita gente. Chacrinha chamou ela foi homenageada lá. Meu Bartinho ganhou um violão dado por ele, que meu primo tocava violão, toca até hoje, né? Aí ela deu de presente, Chacrinha deu a meu primo. Foi daí para cá. Foi que eu vim, e vim ter medo. Vim ter medo porque tinha lugares que a gente chegava que prefeito dizia assim,
Cuidado com a menina Indaiá e Dadaí, porque possa ser que tenha famílias aí e pode ter reixa, ninguém está no coração de ninguém. Mas era guarda-costa, era a polícia perto da gente. Até em São Paulo, nós tínhamos segurança. Você me contou um episódio, não sei se você pode repetir isso para a gente, e eu vou voltar a essa relação de Dadá com a fama e com os artistas, são muitos, de que ela, quando teve em Barra do Mendes, uma visita que ela foi alertada para ter cuidado, porque havia alguém tentando envenená-la. Isso Aconteceu. A gente na pensão, onde a gente estava, a cozinheira do lugar que a cozinheira trabalhava... Isso em Barra do Mendes? Não, Miguel Calmon. Miguel Calmon. Aí ela chegou e fez, a gente se arrumando para ir para um jantar que iam oferecer a ela. Aí ela virou e fez: Dona Dadá, pelo amor de Deus, não vá. Aí minha avó olhou assim e fez: Você me conhece de onde? Ela fez: Ô, Dona Dadá, eu admiro tanto sua história. Eu tenho um parente que ajudou vocês no cangaço. Aí ela fez: O que está acontecendo? Ela fez: Olha, a comida do povo não, mas a sua está envenenada. Porque minha avó já era diabética, já sabia que era diabética. Então a comida de minha avó tinha que ser separada, de sal e tudo, né? Não vá que está envenenada. Aí minha avó chamou o prefeito, falou. Naquela noite mesmo, enquanto o pessoal estava aguardando a gente no jantar, nós estávamos indo por outra estrada embora, sem ninguém saber. Nós saímos de lá escondido, com os ossos, que o jantar que ia ter, ninguém foi para jantar nenhum. Parece que nessa mesma visita, ela identificou uma joia dela no pescoço de uma pessoa. Da filha de Sena. Acho que é Sena o nome dele. Não, ele não era prefeito. Esse tempo ele não era prefeito quando a gente esteve lá. Que perseguiam eles. A filha dele passava assim toda hora. Quando via minha avó assim em pé, ela passava com um correntão. Você via que era ouro, pesado. Ela dizia: Ó, Indaiá, aquilo ali, eu posso estar enxergando com olho de garrafa, mas eu enxergo que aquilo que é meu, aquele colar é meu. Aquele colar foi que eu estava quando eu fui baleada. Olha lá no pescoço da filha dele. Havia sido um presente. Ela gozava da cara de minha avó, ela passava assim, ó. Sorria. Isso lá era um presente por isso? Não, ali foi presente de um coronel, um fazendeiro, que deu a Dadá de presente. Há tempo que ela tinha. Mas quando ela caiu baleada, ela estava com esse colar. Você citou aí 2 artistas, né? 3. Ayrton e Lolita Rodrigues, Chacrinha, e agora faltou um, que é Hebe Camargo. E você disse que Dadá teve uma participação muito especial no programa de Hebe Camargo. O que é que lhe chama a atenção nessa participação? Foi uma pergunta que Hebe fez a ela, né? Que ela fez assim: Dadá, eu vou fazer uma pergunta a você. Você responde sobre sexo? Aí minha avó fez: Eu fui feita dele. Aí ela pegou, Hebe sorriu, né? Foi aquele aplauso, minha avó séria e séria. Aí ela fez: Ô Dadá, no cangaço, para vocês fazer amor, vocês faziam amor na frente de todo mundo? Aí ela fez: Eu fazia como seu pai e sua mãe fez você. Aí disse que ela ficou sem graça, né? Porque eu não pude entrar na hora que eu era de menor, então eu fiquei atrás dos bastidores. Aí ela fez: Eu fazia com curisco como seu pai e sua mãe fez você. Eles fizeram como? Para todo mundo ver? Aí ela: Não, Dadá. Então foi a mesma coisa. Eu não fazia para todo mundo ver. Que todo mundo no cangaço se respeitava. Ah, menina. Aí na mesma hora botaram outra coisa, interteram. Mas isso existe, viu? Essa gravação. A fama atrai fama, né? Principalmente quando se trata de uma mulher que tem uma história para contar, que foi protagonista de uma história. Parece que muitos intelectuais e artistas visitavam sua obra. Alguns visitaram e se tornaram amigos, outros porque queriam realizar alguns trabalhos. Desses quais, assim, os mais assíduos e que você mais se lembra? Poxa, quem conviveu muito com a gente foi Jorge Amado. Muito. Ele pegava a gente lá, levava para casa dele, mandava o motorista levar para almoçar, passar o dia.
Tinha dias que ele queria que minha avó dormisse, minha avó disse que não dormia fora de casa, fora dos netos, que não deixava, passava o dia fora, mas dormir fora, eu tenho neto. Aí ele mandava levar. Foi Jorge Amado, se fala artista? Puxa, tanta gente assim, peraí. Eu vou tentar lhe ajudar. Sim. Jorge Amado é escritor. É. Frederico Pernambucano também é escritor. Visitou ela. Zé Humberto conviveu muito com ela. Zé Humberto, cineasta. Francisco Teles, ele é escritor, poeta. Paulo Gil Soares. Também. Como é aquela história da bengalada, eu mato você e etc. Porque no filme de Paulo Gil. Ele entrou dizendo que não ia filmar. Mas só que ele estava com uma sacola preta no braço, o acompanhante dele com a sacola preta, e aí um furo com a câmera dentro. E ela viu. Ela usa óculos, então refletiu no óculos dela, sabe? Aquela claridade refletiu. Ah, menino, não quero que filme, não sei o quê. Aí ela foi pra bater. Ele, ó. Mas. Parece, né, que ela também tinha uma certa resistência a Glauber. Ela não gostava de Glauber Rocha porque ela dizia que teve coisas que ele colocou no filme que não existiam. Não existiu mesmo, parte de sexo mesmo, teve coisas que aquilo ali ela disse que nunca. Diz que pra falar, fale que eu matei, fale que Curisco matou, fale que Lampião matou, mas tem certas coisas que não é pra falar. Dizer que a gente chegava, que a gente roubava, que a gente fazia, acontecia, ele colocar aqui, ainda sorrir, aquele homem é maluco, aquele homem não gira bem. Ela nunca gostou de Glauber. Mas ele chegou a apesar de ela, né? eu gostar eu gostava dele, entendeu? Mas ela não gostava. Acho que é o direito dela, né? Ele conversou muito com ela, né? Conversava, mas ela desfazia, ela dizia a ele que ele era meio amalucado. Você é meio amalucadozinho, né? Aí ficava olhando assim pra ele. Ele ria. Ela ia, você fica falando assim, ligeirinho assim, não sei por que você tá falando assim. Aí. Mas ela não gostava muito dele, não. E dos que ela gostava? Poxa, os que ela gostava, você nem imagine, viu? Maurício do Vale, ela gostava? Que fez Não, por isso? Não. Não gostava. Ela achava ele muito assim, que ele falava muito alto, que ele abria aquela bocona assim, e por isso que não era assim. Já Leila, ela gostou de Leila. Leila. Que nego podia... Você fala Leila Diniz. Leila Diniz. As pessoas poderiam falar muito dela, né, como artista, mas ela, minha avó dizia que ela era uma menina que amorosa, carinhosa, que ela fazia muito carinho, minha avó. Mas ela não gostava do que fez o papel de Curisco de Diabo Loiro, não. A Melinha ela gostava. Amava. A Melinha foi buscar ela, ficou uma semana com minha avó, em uma casa aqui em Salvador. Foi uma maravilha. E minha avó era apaixonada por Amelinha. E no dia que ela esteve na minha casa para pegar minha avó, foi no dia que minha avó tinha ido para Mussurunga. À noite, meu marido saiu 10 horas da noite para levar a Amelinha na casa de Dadá. E ela fez Dadá ir naquela hora mesmo para outra casa. Passaram um dia conversando, ela cantando, a Amelinha cozinhando para ela. Foi uma maravilha. Cantar. Qual era, além de Djavan, que você já mencionou, quais eram as canções assim que Dadá gostava? Ela gostava de dançar? Muito. Quando era jovem, ela disse que dançava muito. Ela era muito festeira. E música? Qual era a música que ela gostava? Luiz Gonzaga ela gostava. Olodum. Aquele batuque, não era a música em si. Ela gostava do ritmo, sabe? Ela gostava. Instrumentos. Foi tanto que ela fez. Quando, ainda é você, se eu comprasse um acordeão para você, você tocaria para mim? Aí eu disse, minha avó, eu toco de ouvido. Ela fez, o que é ouvido? Eu digo, é que eu não leio partitura, né? É ouvido, se a senhora cantar eu acompanho. É isso, minha avó. Foi quando a gente viajou para São Paulo, para fazer o filme, que ela comprou um acordeão e me deu. Você ainda tem esse acordeão? Não, eu dei de presente a um gari, que ele vivia daquilo, as horas vagas, para sustentar a família, e eu com pena dei. Aí minha avó fez, minha filha, acordeão que sua avó te deu com carinho.
Eu disse, ô minha avó, eu tenho tudo que a senhora me dá. Eu era uma mocinha. Ele está passando necessidade. A minha avó fez, vá, minha filha, dê. Bom, quer dizer, com o Antônio Carlos ela teve uma relação, ele ajudou. Mas parece que o doutor Valdir também, Pires, que era governador da Bahia, deu uma ajuda a ela, né? Tentou ajudá-la, parece que deu uma pensão, não sei se máquina de costura, coisa que vai. O fato é que havia uma preocupação em ampará-la, não é verdade? Ele deu uns tecidos e deu uma máquina de costura a ela. E uns tecidos, mas logo depois, eu acho que, não sei o que foi que houve, que ele teve algum probleminha, né? Ele teve que, de saúde, não sei. Mas ele ajudou minha avó. E essa pensão também ele concedeu, parece que Geracina intercedeu. Foi, intercedeu, foi. Ela tinha uma relação muito forte com Geracina, né? Muito, uma pessoa maravilhosa. Ela gostava muito, Muito de Geracina. E me conte aí uma história. Como é essa admiração de Fidel por Dadá? Fidel Castro, presidente de Cuba, revolucionário. Por Dadá ou Dadá por ele? Ou Dadá por ele. Dadá por ele, né? É. Minha avó era apaixonada. Quando ele passava na televisão, ela dizia, que sorriso bonito. Aí, ele deve ter sido meu irmão na outra encarnação. Aí foi com um certo tempo, ela disse que tinha uma maior vontade. Ela fez, poxa, se eu tivesse meios financeiros para eu ir até lá conhecer ele, eu iria. Aí meu marido disse a ela, ô dona Dadá, o sonho um dia pode ser realizado. Aí ela fez, que eu não vou nem ter como sonho, mas que eu amo esse homem, eu amo. Isso é um homem maravilhoso. Porque ela dizia que ele, quando ele tomava as atitudes dele, não voltava atrás, né? Que meu avô era assim. E era um homem guerrilheiro. E não tinha nada para esconder mesmo. Que ela admirava pessoas assim. E que o desejo dela era conhecer ele. Mas não deu, mas veio uma comitiva a Salvador e conversou com minha avó, falou sobre ele, ela fez muita pergunta sobre a vida dele. Eles falaram. Aí ela disse, poxa, eu queria tanto ir lá. Aí ela fez, ô dona Dadá, assim que chegarmos lá, vamos ver se a gente arranja um meio dele saber disso aí, porque ele também conhece a senhora. Ele sabe da sua história, que já foi comentado isso. Aí ela fez, ele me conhece, aí ela fez, conhece. Quer dizer, porque veio uma pessoa que traduzia o que eles estavam falando, né? Aí fez, e aqui está um presente que mandaram para a senhora. Aí ela fez, quem mandou esse presente para mim? Ela fez, a pessoa que a senhora admira. Quem que a senhora admira? Ela fez, eu não acredito. Aí ela fez, foi, pois ele mandou para a senhora. Aí mandou um casaco para ela, que quando ela ficou doente, ela pediu para eu guardar esse casaco. Ela fez, ainda guarde isso. Não deixe ninguém bulir nisso. Eu disse, tá bom. E guardei. Mas infelizmente eles acabaram sem se encontrar. Não se, como também ela tinha vontade de conhecer Silvio Santos, não conheceu. E também ele já tinha mandado o convite para ela ir, mas ela estava doente. Agora tem uma história que você me contou que eu acho admirável. Amiguinho, só uma coisa, mano. Ideia, você pode mostrar o casaco pra gente? Então este é o casaco que Fidel mandou de presente para Dadá. Aqui foi um presente que ela... E também ela não usou, porque ela disse que ia fazer um forro, né? Para usar por baixo, porque é cru aqui, né? Foi de um animal isso aqui. Foi de um animal. Ele não, a lã. A lã é do próprio animal. Mas ela disse que não dava para usar, que arranhava, né? Ela disse que ia fazer um forro. Mas não deu para usar. Para ela de presente. A Iana. E coça, né? Isso Me aí. diga uma coisa, mas tem uma outra história também que eu acho muito interessante, que parece que é a admiração
Parece não, tem uma conquista pra você me contou. Que ela tinha por Ayrton Senna. Ah, ela apaixonada, ela chorava. Todo domingo ela estava ali, ó. Aí rezava, chorava. Quando ele pegava o carro para sair na pista, aí ela dizia, vá meu filho, Deus te acompanhe. Estou aqui torcendo por você. Ela tossia, ela gritava, ela chorava. Mas quando ela morreu antes dele, mas ela dizia, tá eu e sua mãe, garanto que sua mãe está lá pedindo por você e eu aqui. Toda vez ela acordava cedo para assistir a corrida de Ayrton. E por coincidência morreram no mesmo ano. É. Ela em fevereiro, ele em maio. Foi. Agora me diga uma coisa, né? Ela era uma pessoa que tinha diabetes. Daí ela ir perdendo progressivamente. Mas ela não sabia. Mas ela não sabia. E nem os médicos também não sabiam, porque naquele tempo ninguém sabia dessa doença. E ela não fazia exame, não acompanhava. Com o passar do tempo, 8 anos antes dela falecer, foi que veio descobrir que ela era diabética. Aí foi que eles conseguiram um médico, né? Doutor Rodolfo, que tratou do diabetes dela. Rodolfo de quê? Não lembro agora o sobrenome dele. Teles é que conhece. Teles conhece. Aí foi que tratou do diabetes dela. E ela tinha um problema de prisão de ventre, né? Muito forte. Não tinha remédio, ela fazia o chá dela, mas não adiantava. Aí fez exames e mais exames. O câncer dela só veio aparecer quando ela já estava com esses 5 anos com câncer. E ele também só veio mostrar porque o caroço saiu para a pele, né? Aí foi que quando ela se internou para fazer o exame, que ela subiu para fazer o exame, desceu, aí constatou que ela estava com câncer e que eles iam operar. Foi tanto que meu marido tinha ido visitar ela, quando ela desceu dos exames, que passou assim no elevador, ele olhou e fez, a última vez que eu estou vendo sua avó é hoje. Eu disse, por que ele fez? Porque ela não vai voltar da cirurgia. Eu disse, por que, Raimundo, você está falando isso? Aí Raimundo fez assim, porque eu vi seu Alcides aí atrás, ela não volta mais. E realmente, nesse dia, passou 3 dias e minha avó faleceu. Ela subiu para fazer a cirurgia, quando eles abriram, estourou, infeccionou. Na própria mesa de cirurgia. Agora, antes da mãe dela, do processo da diabetes, né, parece que ela fazia umas travessuras, gostava de comer um doce escondido, comida, né? Ela não podia comer sal, carne salgada. Dia de domingo, eu colocava a mesa, aí eu colocava o prato das carnes, né? Fazia o prato dela e botava. Aí Raimundo ia tomar o banho para vir para a mesa e tudo. Ela dizia, ô menina, pegue não sei o que aí, pra gente levantar da mesa. Quando levantava, que a gente dava as costas, ela pegava a carne, o chouriço, botava debaixo do arroz e cobria. Aí ficava, ó. Até todo mundo almoçava e minha avó ali ainda. Aí minha avó, já está demorando, vai esfriar. Pode ir, minha filha, pode ir. Eu digo, ô minha avó, não vai prestar essa comida. Eu olhei assim, aí eu futuquei. Quando eu futuquei, eu vi a carne. Eu disse, minha avó, puxa, vocês querem me matar de fome? Eu vou comer só esse arroz com esse negócio grelhado, que não... Eu sou do sertão, hein, Dayá? Eu tô morrendo por causa disso. Ô, menino, ninguém aguentava com minha avó, não, viu? E doce escondido. Doce, comprava garrafa de mel, escondia. Só via minha avó, ó, bebendo mel, passava no cabelo. Quando ela melava a mão para comer escondido, que a gente vinha, ela passava no cabelo mel. Mel de abelha, era doida. Dizia que era bom para massagem. E vem cá, ainda ela gostava de passear na cidade, né? Adorava. Quando ela recebia a pensão dela aqui no Banco do Nordeste, aqui na Avenida 7. Aí a gente pegava o táxi, ela recebia o dinheirinho dela, pegava o dinheiro, botava... todo o sutiã dela tinha um bolsinho que ela fazia para botar o dinheiro. Ela botava o dinheiro dentro do banco, aí embora passear. Aí a gente saia por aqui pela Avenida 7, devagarzinho.
ela olhando as vitrines. Quando chegava em casa, eu dizia, minha avó, eu não saio mais com a senhora. Ela, por que, minha filha? Eu disse, porque a senhora tudo que vê quer comprar. Ela, eu não posso ficar sem um batom, eu não posso ficar sem um pó. Eu disse, ô minha avó, mas dentro de casa, ela fez, dentro de casa ainda no mato eu usava, que dirá aqui. Ela era muito vaidosa. E sorvete na Ribeira, como era? Ela tomava muito sorvete, pegava o táxi, ó, tá indo pra onde? Vamos pra Ribeira tomar sorvete. Aí a gente, ó. E geladinho? Geladinho era escondido, que ela mandava, chamava o menino, dava dinheiro, o menino dava pela janela pra gente não ver, ela chupando geladinho. Diabética. Ela tomava um aperitivo, alguma coisa assim? Ela gostava de uma cerveja. Sei. Aí uma cervejinha, um vinho. Não era qualquer tipo de vinho. Que ela cheirava e dizia, esse vinho não presta, eu não quero. Aí tinha que comprar um vinho bom pra dar ela. Mas Gostava muito pouco, né? muito pouco. Ela gostava de sangria, né? Que faz o vinho com açúcar, né? A água, que ela misturava e fazia. Mas ela não era ela gostava de uma cerveja, mas não muito. Tem uma coisa que é o seguinte, a doença de Dadá foi uma doença progressiva, né? Foi. E ela padeceu muito, né? Ela sofreu muitas dores. Olha, eu nunca vi minha avó gemer. Quando eu vi ver minha avó gemer, já foi no fim. Que tudo que ela comia não ficava. Ela jogava para fora. Aí foi quando apareceu esse Carlos Kleber, que disse, a gente precisa internar Dadá. A gente correu hospitais e nada. Minha avó não tinha convênio, porque ela tinha amizade, das amizades que ela ia para os médicos, né? Aí foi que ele esteve aqui no Hospital das Clínicas e conversou com o diretor. Quando falou nela, ele fez, não, traga agora. Minha avó não ficou em UTI. Ele esvaziou um quarto. O ar-condicionado ficou no mais alto. Mandou esterilizar tudo, tirar todos os pacientes. Um quarto só foi para minha avó. Só um quarto. Aí foi que ela ficou entubada. Às vezes ela voltava, às vezes... Isso é um... No Hospital das Clínicas. Não, no São Rafael. É, porque ela teve aqui também, né? Meu avô faleceu aí, no São Rafael. Aí eu ficava com ela. Eu ia para casa de manhã, ficava a família toda durante o dia, né? Um subia, outro descia para conversar. E eu dormia com ela. Tinha uma cuidadora também, né? Não, não tinha. Fátima. Não tinha cuidadora. Só tinha a família, eu dormia. Aí teve um dia que Fátima chegou lá para visitar. Aí disse assim, Dá, você está muito abatida. Você hoje vai para casa dormir e eu fico com Dadá. Eu já vim preparada para dormir com ela. Aí trouxe uma roupinha para ela do passar a noite com minha avó, né? Eu disse, ô, Fátima, eu não queria ir, não. Ela fez, ô, Indaiá, eu não estou aqui, eu garanto que eu vou cuidar dela. Porque tinha que ficar a noite, o dia todo. Era você molhando uma toalha e colocando aqui assim em cima dela. Ela só ficava de fralda. Molhando a toalha, porque a febre não cedia. Aí eu saí do hospital, era 8 e pouca da noite. Ela, menina, vai embora. Aí eu disse, tá bom, eu vou. Aí peguei um táxi e fui embora. Ela ficou. Quando foi umas 20 para as 2, mais ou menos, eu estava deitada assim, perto da janela. Aí eu vi fazer assim, como que chegou e cansou. Chegou cansado. Aí eu despertei, acordei, Raimundo, foi você que esteve aqui no quarto? Ele fez, não, menina, é porque você está cansada, volte a dormir. Para amanhã você ir ver sua avó. Aí eu voltei a dormir. 2h15 meu irmão bateu lá. Minha avó terminou de falecer. Ligaram para mim, eu vim te avisar. Que meu irmão morava perto da minha casa. Eu disse, eu senti, Bartolomeu, eu senti. Ela chegou e suspirou como se chegasse cansada. Eu vi que era minha avó. E tem uma história já, ela no leito de morte, já na véspera da morte,
Parece que foi Fátima que presenciou Foi, isso. ela Que acordou. ela estava quase em coma e ela Foi. despertou. Ela despertou e virou para Fátima, fez: Fátima, nesse armário aqui do lado da cama tem uma maletazinha que tem umas coisas minhas. Pegue aí para mim. Ela pegou, bote aqui perto de mim. Botou, porque minha avó ficava amarrada, né? Porque ela dizia que ia esticar o tubo. Ela falava assim, mas dava para você entender. Ela dizia que ia esticar o tubo, que não aguentava mais. Aí Fátima, ela fez: pega o batom, o esmalte e o perfume, e o pó. Aí Fátima tirou: oxe, dona Dadá, pra que é isso? Ela: você vai pintar minha unha, que ela não podia pintar, que tinha tirado. Pinte minha unha, passe batom e bote perfume. Aí Fátima: não pode, dona Dadá. Ela fez: Alcide já tá aí, Curisco ali, já tá me chamando, tá na hora de eu ir. Vá, Fátima, faça isso pra mim. Aí Fátima botou o batom. Foi tanto que quando a gente chegou lá, minha avó estava de batom. Ela passou o batom, passou o perfume, aí virou para Fátima e fez: Fátima, Raimundo. Aí foi dizendo o nome de que ela queria deixar o recado, né? Você vai dizer isso, fulano vai dizer isso, fulano vai dizer isso. Foram para 5 pessoas da família. Aí quando nós chegamos lá, aí Fátima disse: oi, sua avó, quem é fulano? Aí eu disse: é esse aqui. Ela: eu tenho um recado para te dar. Aí chamou em particular, né? Que foram todos em particular que minha avó mandou dar. E a gente não sabe o que ela mandou falar. Foi dado a cada um. E aí eu ainda virei para Fátima e disse: Fátima, ela deixou algum recado para mim? Aí ela fez: não. Então deixa eu ler. Dadá era a minha vida. Era a vida da família. Aquilo ali confortava, alegrava, dava alimento à família, criou quem não era da família. Não podia ver ninguém sofrer, não podia ver ninguém chegar na porta dela pedindo uma comida, alguém passando alguma coisa. Ela dizia assim: vocês já almoçaram? Já. Então pegue meu prato e dê. Ela falava isso. Ficava sem comer, mas dava. Ela não podia ver ninguém sofrer. Ela disse: eu já sofri tanto na minha vida. No cangaço a gente tinha comida, não podia comer porque os macacos estavam ali perseguindo. A gente com água, vendo a água, não podia correr para pegar. Hoje eu tenho o que eu não tive, algumas coisas que eu tinha e não tive a oportunidade de usufruir. Hoje eu tenho, então eu não posso ver ninguém nessa situação. Quem parar aqui na minha porta, a gente tem que ajudar. Ela era assim. Ela tinha medo de morrer? Não, nunca teve. Teve um aniversário dela, que a gente fez um bolo. Aí Fátima chegou com outro bolo. Ela olhou assim, assustada. Aí começou a chorar, a gente viu as lágrimas dela, né? Minha avó: o que a senhora tem? Viu Fátima, né? Porque quando ela via Fátima, ela ficava dengosa. Que Fátima dizia à minha avó que na outra encarnação, Fátima foi mãe de Dadá e Dadá foi filha de Fátima. E elas se conheceram como? Por Carlos Kleber. Que ela alugou um quarto na casa dela, a Carlos Kleber. E ele gostava da história, né? Foi quando ele descobriu onde minha avó morava. Aí foi lá e Fátima gostava da história, pediu para fazer um almoço. Ela fez um almoço para minha avó. Quando minha avó chegou lá, essa mulher ficou deslumbrada. Ela era uma psicóloga e ela também era da igreja dos Mormons. Ela viajava muito para o exterior por causa da igreja, né? E ela disse que falava com o povo de Dadá. Ela disse: meu Deus, chegou o dia de eu ter Dadá na minha casa. Eu fazer um almoço para Dadá. Aí comprou rede, preparou uma rede. Minha avó levou um dia inteiro assim na rede. Ela sentada, conversando e rindo com minha avó. Sempre ela mandava buscar minha avó. E dizia: Dadá, você é minha filha. Você é minha filha. Aí minha avó fez: e você é minha mãe.
Minha avó também sentia a mesma coisa que ela Fátima sentia. já faleceu também. Fátima morreu de câncer também, né? Tem uns 6 anos já. Era uma amigona. Nayara, você que conheceu tão bem, tão intimamente sua avó, qual teria um sonho, qual teria sido um sonho de sua avó, uma vontade que ela não realizou? A vontade? Poxa, ela tinha um... Quer dizer, pra mim, ela dizia que queria ter, assim, uma casa no mato e que fosse toda pintada de branquinho e ela sentadinha na porta, assim, na rede, e todos os filhos e netos perto dela. Ela disse que aí ela poderia morrer. Era tanto que Carlinhos, ela chamava assim, Carlinhos, sente aqui, cadê o violão? Aí Carlinhos pegava o violão, sente aqui, cante aí a música Casinha Branca. Aí Carlinhos sentava e cantava essa música. Sabe qual é a Casinha Branca? Tem uma casinha branca na varanda, né? Era desse... Uma casinha branca No quintal de mato verde, pra plantar e pra colher. Zé Rodrigues. Raimundo... Ela pedia direto a Carlinhos para cantar essa música. Então ela dizia que queria terminar os dias de vida dela não na cidade. Que ela disse que ela não era da cidade. Que queria ter assim um cantinho que ela visse os matos, uma casinha branca sentada e os netos, os filhos, assim, tudo para ela na rede ficar olhando. Aí ela achou parecida essa música, aí ficou. Toda vez ela pedia a Carlinhos. Mas ela tinha esse sonho. Era como se ela voltasse um pouco à vida dela da infância, da família. Brincava com minhas filhas de boneca, de fazer comidinha, pegava umas plantinhas que pareciam um macarrão, botava na panela dizendo que era um macarrão, sentava assim, ó, no chão com minhas filhas. Ela virou menina, minha avó virou menina. Depois de velha já. Na sua opinião, qual foi a maior virtude humana de sua avó? A maior virtude humana? Que eu acho, foi uma menina chamada Bilita. Ela chegou na porta de minha avó, que os pais dela tinham colocado ela para fora de casa, ela estava grávida, com 14 anos, e ela tinha vindo do interior. E era um conhecido de minha avó, a mãe dela, né, do pessoal de minha avó. Aí ela disse que tinha vindo de carona, de caminhão, pegando estrada, até chegar lá em minha avó. Primeiro ela chegou na Suarana, na casa de minha mãe. Aí minha mãe indicou a casa dela. Quando chegou lá, que ela começou a falar com minha avó chorou. Aí fez, minha filha, de jeito nenhum. Você vai ficar aqui até Alcides arrumar um canto para você. Essa menina, minha avó terminou de criar, criou a filha dessa menina, que hoje mora aqui perto, antes de Feira de Santana. Eu achei uma grande virtude isso dela, porque ela dividia a comida, o pouco que ela conseguia pra gente, né, que tinha vezes também que ela dizia assim, hoje amanheceu, se a Alcides estivesse aqui, a vida da gente ia ser outra. Eu tenho que pagar a luz, a água, hoje a gente não sabe nem o que vai botar no fogo. Tem um feijão aí, mas não sabe o que é. Aí ela olhava assim pra gente, né? Aí dizia assim, mas Deus proverá. Aí quando pensava que não, chegava uma pessoa lá, oi, dona Dadá, eu vim pagar isso aqui a senhora, a senhora não tá lembrada? Ela olhava assim. Aí quando a pessoa saía, ela dizia, viu que eu disse que Deus proverá? Deus proverá. Ela não podia ver ninguém precisar de nada, que ela ficava sem nada. Quantas vezes a gente às vezes ficava sem café e dá uma pessoa que estava precisando? Eu cansei de fazer isso. Ela fazia isso com a gente. Vocês comeram hoje, meio-dia. Ali não comeu, não. Tá aqui, ó. E tem pessoas vivas hoje que podem dizer isso. Que ela fazia isso. Ela era
solidária com as pessoas. Muito, ela era muito amorosa. Acho que minha avó perdeu na vida dela, né? Ela criou irmãos. Minha avó, criança, criou irmãos. Ela, criança, foi roubada dos pais, a infância foi roubada tudo. Então, no mato, atirando, passou fome, sofreu, tomou tiro, achou a família. O sonho dela, ela jogou todo pra gente. Minha avó viva, ela deu tudo o que ela queria dela, o que ela queria dela deu. Mas ela não tinha como. Porque são 20 irmãos, todos eles sabem o que é trabalhar, sabem o que é sua casa própria, sabem o que é amar, sabem o que é ajudar seu próximo. Todos eles aqui sabem, porque ela educou. Minha avó reunia os netos, os filhos para conversar. E todo mundo ouvia calado. Ninguém sentava na mesa dela sem camisa para almoçar. Tinha que ser com camisa para sentar. Porque ela dizia assim, eu posso fechar o olho e amanhã eu vou sentar na casa dos outros e querer fazer de outra maneira. Então eu não quero ver ninguém sofrer. Então você tem que fazer isso, isso e isso. Nada era assim. Não pegar o que é dos outros. Nunca. Não existe isso. Não existe. Ninguém. E se você, todos nós, humanos, somos portadores de grandes virtudes, mas também temos alguns defeitos. Com certeza. Se sinta à vontade para até dizer, não, eu não quero responder isso e acabou. Qual seria o defeito de sua avó? Eu não digo... O que era uma coisa que você acha que ela podia ter melhorado e não melhorou? É que minha avó era muito gozadora. Ela fazia muita gozação, sabe? Ela tinha coisas que minha avó brincava, dava risada. Minha avó, a pessoa não vai gostar. E eu que a pessoa não gosta de mim, se é isso mesmo. E ria minha avó. Só isso. Porque o resto de tudo minha avó tinha de bom. Eu não vou dizer que ela é santa, que ela não era. Mas o pouco que ela conviveu com a gente, o muito que conviveu, ela não mostrou nada negativo pra gente. Ela é uma pessoa muito positiva. Ninguém negativo se aproximasse dela, que ela não gostava. A gente poderia dizer, então, que sua avó fez um grande esforço para ser para vocês um exemplo para o bem. Para o bem, porque ela dizia que tinha medo dela deixar a gente e alguém fazer alguma coisa de errado e dizer assim, tá vendo, neta de cangaceiro. São netos de cangaceiro. Mas, graças a Deus, 7 filhos de do Carmo, 20 filhos de vivos 18, todos gente bem, graças a Deus. Todos. Viva Dadá, né? Graças a Deus. Ela foi enterrada no cemitério do Jardim da Saudade. É. Aliás, ela dizia que queria ser... Ela dizia que não queria ficar em gaveta, que queria ficar no chão, que tivesse flores em cima do túmulo dela. Que não botasse ela em gaveta, porque depois se ela não morresse, estivesse viva, que ela ia se sacudir. Aí eu vou morrer sufocada. E na terra, aí a gente dava risada dessas coisas. Minha avó era demais. Minha avó até para falar em morte, ela brincava. Ela era muito brincalhona. Passados esses anos, sua avó morreu em 94. Você viveu com ela grande parte de sua vida, foi educada por ela, criada por ela. Foi uma mãe-vó, uma avó-mãe. Morei com minha avó 28 anos. Não, 34 anos eu morei com minha avó. Distanciadas pelo tempo e pela ausência dela, qual é o sentimento mais forte que você tem em relação à sua avó depois desses anos todos? Olha, minha avó é minha vida, menina. É tudo. Tudo pra mim. Minha Saudade. avó, muita. Gratidão. Mas não tenho ela morta. Não consigo lembrar. Acho que ninguém da família lembra de Dada morta. Todo mundo acha que minha avó viajou e vai voltar. Como ela viajava muito, né? Todo mundo pode perguntar a qualquer pessoa da família.
que vai dizer o que eu estou falando. Ninguém tem Dadá como morta. Ninguém. Porque se a gente vai na cozinha, a gente lembra. Se a gente está sofrendo, a gente lembra. Se a gente vai numa festa, a gente lembra. Se a gente vai no quarto, a gente lembra. E o momento que eu lembro mais dela é os momentos que eu estou mais triste, sabe? Porque eu sempre digo a minhas 3 filhas, tem horas que eu passo por problemas, né? Que o ser humano passa. Aí eu sempre digo a elas assim, eu digo, poxa, minha avó não podia me ver eu chorar. E ela disse uma vez a mim que imaginava morrer e me deixar. Ela disse, uma vez ela disse a mim que minha mãe sentiu a dor do parto, mas quem saiu das entranhas dela foi eu. Eu nunca esqueci. Ela achava isso, né? Eu tenho isso. Eu ia ter filho, quando eu tive a minha segunda filha, eu não tinha ninguém para ficar com minha outra filha menor, para eu ir para a maternidade. Então eu deixava minha avó, ela ser uma perna, eu deixava com minha filha, enquanto eu ia ter a outra. A terceira, a mesma coisa. Então Dadá foi tudo na minha vida. Tudo. Quando minhas filhas nasceram, ela criou minhas filhas, educou minhas filhas. Então, eu vou falar o que de uma mulher dessa? Dadá é minha mãe. E Celeste me fez. Né? A minha mãe é Dadá. Ainda só vou fazer uma pergunta. Primeiro, muito obrigado. Seu depoimento é uma coisa que comove a todo mundo que assistiu. O amor por sua avó é uma coisa... E minha mãe sabe disso, que eu digo a ela. Eu digo, minha mãe, eu tenho uma senhora eu respeito a senhora como minha mãe, porque me colocou no mundo. Mas a minha mãe é Dadá. Eu amo minha mãe. Ela sabe. Eu não consigo amar a minha mãe como mãe. Eu só quero perguntar um pouco fora disso tudo aí. Para mim, muito obrigado, eu estou até muito satisfeito. Eu acho que foi uma entrevista, um depoimento maravilhoso. Agora, sim, é uma coisa que eu preciso perguntar. Dona Dadá teve muitos amigos médicos, né? O que operou ela lá em Miguel Calmon, que amputou a perna, que você disse que conheceu. E também parece que Aristide Maltês. Foi, ela teve uma grande amizade com ele. Sempre ela vinha. Mas o velho... O velho. O X Mateus velho. Que fundou o hospital. É. Ele cuidava dela. Cuidava. Mandava remédio para ela. Às vezes ela não queria ir. Às vezes ela tinha preguiça de sair. Ela dizia, hoje eu não vou sair. Aí pedia uma pessoa para ir lá. Vá lá, diga que eu mandei pegar meu remédio. Ele mandava. Diga a Dadá que ela tem que fazer esse exame. Para ela sair da cama, ela está muito preguiçosa. Aí ela saía. Mas ele foi uma pessoa também muito boa com o Dadá. Quem é ele, é? Aristide Maltês. Maltês, o velho. Obrigado, né?